Escritura Sagrada, a síntese da lei mosaica, no nome do Senhor Jesus. Amém. A aliança mosaica é muito complexa, por não dizer grande. Por isso, até enumerar os 7 pontos dela é difícil, porque ela é muito abrangente. Eu estou passando para todos os períodos, os tempos. Isso não vai ficar gravado na memória de todos, mas dá para ter uma noção. Então eu optei por fazer diferente. Ao invés de falar antes de Cristo, eu vou falar as datas a partir de Adão. Fica mais fácil, né? A partir de Adão, porque a palavra antes de Cristo foi um homem que, um dos primeiros estudiosos que tentou ver o panorama bíblico de forma cronológica. E ele fez umas contas e ele errou. Ele disse que o mundo acabaria em 2006. Mas o legado dele qual que foi? Que a cronologia ficou antes e depois de Cristo. Foi a doação dele para a humanidade, para a história. Voltando de Adão, a partir de Adão para frente, nós falamos já de Abraão e dos demais. Estamos entrando na lei. Passamos a aula passada a introdução à lei. E a lei, ela veio por causa de quem? Por causa de um povo específico. Deus prometeu dar uma terra, Deus prometeu abençoar grandemente, e para isso Deus pôs seu plano em ação. Nós depois podem deixar, quem não viu ainda depois, nós vamos usar muito o Êxodo 20 hoje. O Êxodo 20, é só contar qual os livros da Bíblia, você vai lembrar. No ano então, a partir de Adão, o ano 2238, foi o ano em que Jacó, mais 70 de sua família, desceu para o Egito. No ano 2238, depois de Adão. 70 pessoas adentraram ao Egito. Nesta época, Jacó contava com 130 anos de idade. E José estava com 39 anos de idade. Já era o segundo ano da fome. Ele havia tido uma revelação a respeito dos 7 anos de fartura e os 7 anos de pobreza, de carestia. E o fato de o povo de Israel subir ou descer para o Egito foi a fome. Muitos dizem que quando o povo de Israel foi para o Egito, quem dominava o Egito não eram os egípcios. Diziam que era uma turma, uma tribo chamada de, na Bíblia é chamada de Oreus. Eles quase não são citados, mas se vocês lerem depois, vocês vão ver que ele é citado lá. Os Oreus. Para nós a gente fala Roreus, porque é com H. Mas isso não é possível. Essa teoria é descabível totalmente. Porque os Roreus, eles adoravam o gado. Eles não aceitavam o abate do gado, de ovelhas. Eles os tinham como adoração. De modo algum, seria Jacó e sua família beneficiados. Porque chegando lá, Jacó disse, tomai a terra de Gósen. A terra de Gósen era a terra mais verdejante. Era a região mais farta para o gado. Ou seja, no meio de uma carestia tremenda, de uma falta de recursos, a benção feita a Abraão estava cumprindo em Jacó. José havia, como nós conversamos até outro dia, comprado todo o Egito praticamente, feito do povo tributário do faraó. Tiveram que vender seus gados, tiveram que vender tudo o que possuíam para ter fartura nos silos do rei. Silos é aquele lugar onde guarda mantimento. E eles receberam a terra de Gósen, uma terra boa, um verde muito bom para pastagem. Disse que foram 430 anos de escravidão. É uma escravidão relativa. Por quê? Porque do ano que entrou Jacó com os 70,
Jacó ainda viveu ao lado de José 17 anos, sob a proteção de José. Jacó morreu com 147 anos. E José continuou. Deus deu 2 filhos para José antes da chegada de Jacó, que foi Manassés e Efraim. Futuramente, lá na frente, quando estivermos vendo os livros de Reis, vão perceber que os israelitas eram chamados de efraimitas, e tem uma explicação para isso. Então, quando vocês lêem na Bíblia efraimita, está falando de Israel como um todo. Não está falando da tribo de Judá, de Rúben, de Simeão, não. De Israel como um todo. Efraim e o outro? Manassés. E ele viveu 17 anos ao lado do filho e faleceu. Depois do falecimento de Jacó, foram mais 54 anos de vida de José no Egito, sob a proteção do faraó. Não é citado o nome dele, mas já pude observar em alguns estudos anteriores e é aceito pela arqueologia, que de certa forma são tanto quanto céticos quanto o assunto bíblico, mas detém eles o conhecimento, era o faraó Sete I. O faraó Sete I era o imperador ou o faraó, que seja, da época. E José era o segundo no reino. Não, de José era Sete I. É, Sete I. Este era o faraó dominante. Era o poder da época. Então, 54 anos depois da morte de Jacó, ainda o povo tinha a proteção. Porém, José faleceu aos 110 anos de idade. Passaram-se 279 anos. Nasceu Moisés, cresceu e já era o ano de 2668 depois de Adão. No ano 2668 depois de Adão, Moisés estava tirando o povo do Egito. Ou seja, da entrada do povo no Egito até a saída deles foram 430 anos, sim. Agora, o período de escravidão, ele foi assim, gradativo, porque eram só 70 pessoas. Quando saíram, eles saíram em mais de 2 milhões. Os remanescentes, quando eles saíram do Egito, eles atravessando o Vermelho entraram na península do Sinai. É uma área que cobre 34.400 quilômetros. É uma área muito grande. Aqui está o Egito. Aqui é a península do Sinai. Eles viajavam, às vezes, nesse trecho de 34.400 quilômetros, eles viajavam, às vezes, por dia até, no máximo, 18 quilômetros, quando andavam bem, porque era uma multidão muito grande. E o que aconteceu? Eles saíram, partiram de Refidim. 3 meses depois que eles tinham partido de Refidim, Deus já começou a se apresentar a Moisés. E ele veio parar onde? Veio parar no monte, na cadeia de montes do Sinai. O Monte Sinai, ele tem 2.400 metros de altura. Para subir o Sinai, uma pessoa normal hoje, ela leva em torno de 3 horas. Agora imagine que cadeia de montanhas gigantesca. Está escrito na Bíblia que quando Deus falou com Moisés, toda Sinai tremeu, ficou vibrando, o solo tremendo, todo o monte ficou em chamas e saiu uma fumaça que subia. E todo o povo vendo aquela aparição. O chão tremendo, o fogo tomando conta da montanha e a fumaça subindo. E Deus falando. Que visão terrível. Que coisa gloriosa. É por isso que o povo assustou e falou, não, queremos um mediador, não queremos falar com Deus direto, não. E no Monte Sinai, Deus deu o princípio da lei, que foi os 10 mandamentos. Que por fim Moisés escreveu, depois ele quebrou e Deus escreveu com o próprio dedo.
E os 10 mandamentos foi escrito em pedra, por uma razão. Ela simboliza duas coisas. A dureza do coração do povo, é como um coração de pedra, o povo de Israel, e a durabilidade da palavra de Deus. Dois sentidos traz consigo as tábuas do mandamento. A durabilidade, a estabilidade da palavra de Deus, a firmeza e a dureza do coração dos homens. E Deus passou os 10 mandamentos. E tem o porquê desses mandamentos. Vamos ver aqui. A primeira coisa, no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Quando Deus se apresentou a Abraão e pediu para ele Isaac, o menino Isaac já não era menino. Como eu disse, ele já estava com 25 anos de idade. E o amor de pai pelo filho, o coração de Abraão estava voltado para o filho. São os Isaques que entram no nosso coração. Os desejos nossos, as nossas vontades. E Deus queria que o único, porque Deus tem ciúmes, é bíblico. A única razão de viver de Abraão fosse Deus. Que ele não tivesse nada mais diante de si. Por isso ele também pediu Isaac. De modo que não terás outros deuses, não terá outros Isaques diante de ti. É eu e você, pronto. Já prefigurava uma parte da lei que ele ia mandar para Moisés. Não terás outros deuses diante de mim. Eu vou falar bem resumido porque esses assuntos são bem extensos. Mas vamos entrar ali depois, nessas partes. Não terás outros deuses também por quê? Porque Deus não é um ser impessoal. Ele se relaciona. Ele quer se relacionar individualmente com cada pessoa. No versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Por que ele não queria imagem? Deus, ele é onisciente, conhecedor de todas as coisas. E Deus sabe uma coisa que a humanidade devia saber. Deus conhece os pensamentos do adversário. E neste conhecimento, conhecendo o querubim que caiu, ele sabe que o homem se torna aquilo que ele adora. Deus diz assim, não quero imagem, não quero que faça nada. Porque exatamente o homem se torna aquilo que ele adora. Nós já vimos, nós estávamos falando até numa aula, né? Nós conversamos, que às vezes Deus fala, e as pessoas não obedecem. Um ator famoso, um jogador famoso, muda o corte de cabelo, o camarada aparece até na igreja, porque ele está se tornando aquilo que ele adora. E quando ele se torna aquilo que ele adora, ele está se distanciando, se esse alvo não é Deus, se distanciando de Deus. Qual foi o mandamento lá no Jardim do Éden, né? Perdeu a santidade, a imagem e semelhança. E Deus falou, ser santo como eu sou santo. Adore a mim. Porque se adorar a mim, serás santo. Serás igual a mim. E o povo teimoso, nós já sabemos o que aconteceu depois, fizeram até um bezerro de ouro. Há 3 vias de acesso. 3 convites feitos aos espíritos contrários. Há 3 formas de convidá-los para dentro da tua casa. Para dentro desta casa. E eu vou falar já sobre isso. O Salmo 115 fala muito sobre isso. Teu Deus tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, nariz tem, mas não cheira. E ainda fala o quê? Torne-se semelhante a estes, aqueles que o adoram e os que o fazem. Porque 3 coisas são o que convidam os espíritos para casa. É o som, a imagem, o cheiro. 3 coisas usadas para evocação, inclusive nos lugares onde se evoca os espíritos malignos. Há muito som, há oferendas de animais. Então não terás outro Deus diante de mim para isso. Porque senão você está morto. Você está como um ídolo, neutro, separado do amor e do corpo de Cristo. Vamos ver outra parte.
Não tomarás, no versículo 7, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Bom, já conversamos que os verdadeiros israelitas, eles nem o nome de Deus eles pronunciam, né? Lembra de a gente ter conversado sobre isso? Nem nome. Para eles é tão santo que eles nem pronunciam. Há muito por aí, a gente não está aqui para criticar, há muito por aí as pessoas usarem o nome do Senhor ou o próprio sangue de Cristo, que é a causa de vivermos, com a intenção de não ser em vão, mas acaba sendo em vão. E é colocado às vezes até em brincadeiras. Quem já não viu por aí o povo falando, né? Ah, sangue de Jesus tem poder. Ah, você vai casar com aquele ali, ó. Feio para arrebentar, né? Ah, sangue de Jesus tem poder. Tomar o nome de Deus em vão, sabe o que faz? Faz com que você se enfraqueça. Porque o sangue de Cristo, ele é o recurso do cristão. Quantas obras nós já não ouvimos que num momento crucial a pessoa convoca o sangue de Cristo. E olha, quando convoca o sangue de Cristo, o poder que nele há, meu Deus. Não tomar em vão é não tomar por brincadeira, a brincadeira leva a blasfêmia e quando a pessoa menos percebeu já até blasfemou. Brincando. Então não seja fraco, esteja fortalecido. Use o nome do Senhor com verdade, com justiça. E também, lembra-te do dia do sábado para o santificar, que é o versículo 8. Até hoje tem alguns que guardam o sábado. Tudo bem, tem uma parte que diz assim, guarda dias, meses ou anos para o Senhor assim não faz, e aquele que não guarda também, para o Senhor também não guarda. Porém, quando a gente tem um conhecimento da graça, nós sabemos que é desnecessário guardar o sábado. Porque o sábado, ele só foi feito para ser guardado entre tantas coisas. Falo só, mas entre tantas coisas. Porque vinha de encontro aquelas pregações que a gente falou, da natureza, da consciência, no sétima hora, no sétimo dia, os sentidos espirituais que jazem, subjazem, se escondem no sétimo. Também, Cristo é a sétima aliança. Então, quando falava para guardar o sétimo dia, nós estamos falando das 7 alianças. Em todas as alianças, o homem teve que fazer algo, teve que praticar algo, rituais e mandamentos. A sétima aliança é descanse. Crê no Senhor Jesus. Sirva a Ele de todo o teu coração. A lei, ela trazia escondida, oculta em si, o Cordeiro de Deus, o Cristo de Deus. Por isso, guarde o sábado. Nós não falamos que o povo gatinhava, depois passou sendo puxado pela mão do papai, né? E é assim. Então, quando Deus falou para guardar o sábado, eles já estavam saindo do gatinhar, já estavam começando a andar. E ali estava revelando a graça. Ô, Wagner, eu achava que era para honrar a Deus, porque ele trabalhou, né, os 6 dias e no sétimo e descansou no sétimo. Tudo é válido, mas o propósito da lei figura, lembra? A gente conversou sobre sombra, ela está revelando alguma coisa. Os tipos, eles são figuras do que vai ser. Pode sim, se você usar até isso numa pregação, você não está errando, é óbvio. Mesmo porque nós vamos falar sobre a honra, sobre honrar pai e mãe, nós vamos entrar nesse assunto aí. Mas Pra quem guarda o sábado, tem algumas religiões que guardam, o sim. sábado. O sábado começava, sabe que hora? O sábado começava às 18 horas de sexta-feira para nós. O que para nós é sexta-feira, a partir das 18 era sábado. E na verdade, no início dos tempos, se descansava o sábado. Era um tempo em que papado e o Estado se fundiam numa coisa só. Então, ao passo que ele era rei, ele era papa. Nesse concílio, eles fizeram
mudança. Que mudança eles fizeram? Eles passaram a decretar o descanso no domingo. Porque se nós entrarmos nessa linhagem, nós vamos desviar daqui, mas vem daquela parte do 666, Vicarius Filii Dei Sancti, que é o algarismo romano, Vigário Filho de Deus. Vicarius Filii Dei Sancti, se você colocar o nome escrito na lousa, vai dar o número 666. Então está escrito que a besta ela cuidaria de mudar os tempos e mudar os dias. Aí você me pergunta, então era para nós guardarmos, descansarmos no sábado? Não, então a pergunta não. é essa. Não, por quê? Está correto ou não correto para quem guarda o sábado hoje, no dia de hoje, presente? Sim. É certo ou é errado? Cristo trabalhava ao sábado? Não. Trabalhava. Ele curava ao sábado. Ele curava, ele curou até no sábado. Ele curava ao sábado. Quem é esse, né, que faz isso? Eles, eu sou o Senhor do sábado. É. O guardar o sábado era o sentido da lei. Lembra que nós falamos agora há pouco? Para revelar a graça. Uhum. Então, na graça, nós não temos que guardar o sábado, nós temos que guardar o nosso corpo, nosso templo. Já não é mais exemplo, figura. Estamos na realidade. Não é a sombra, é a substância. Chegamos na substância. Jesus opera no sábado, no domingo. Agora, por que nós descansamos no domingo? Ora, porque teu patrão fecha a empresa no domingo, você vai lá trabalhar no mercado domingo, que está fechado? Você não vai. Não tem como. Porque em outro ponto, desde que é nos permitido, está escrito, né? Estejais debaixo da lei de Deus e da lei dos homens. Então, se houvesse uma lei no Brasil, na Constituição, que a nação brasileira vai descansar no sábado, que será o nosso domingo, não tem o que fazer. Eu não vou na fábrica. Vai descansar no sábado. Entende? A CLT impera. Exatamente. Agora a próxima lei está no 12? 12. Certo. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar. Por que Deus pede para honrar o pai e a mãe? Porque se honrar, ou quem não honrar o pai e a mãe, ele não honra Deus. Porque honra não tem nada a ver com obediência. Ser obediente. Há pessoas que obedecem seus pais. Em tudo que eles mandam, em tudo que eles falam, em tudo que eles determinam, obedecem. E às vezes até é considerado um bom filho. Mas eu costumo dizer que existe a voz das palavras, que é ouvida, e a voz da intenção. Então, na intenção dos corações, a pessoa pode fazer desanimado, sem vontade, sem afeto, reclamando, mas obedece. Honra é um sentimento nobre, acima da obediência. Para que honrar pai e mãe? Que é o primeiro mandamento com promessa. E que promessas são essas? Eu não vou saber elencar agora as 7 promessas, mas são 7 promessas feitas ali. Entre elas, te abençoarei os teus frutos. E no outro ponto ele fala que ele visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª geração, mas aquele que honra a Deus até a 1000ª geração. Olha o que é honra a Deus. Quanto não anda e não caminha? Quanto não é honrar a Deus significativo? Que é honrar o pai e a mãe, primeiramente. Porque eles são o quê? Os genitores, os doadores da vida. Assim como Deus é o genitor, a causa de todas as causas. Jesus gerou a vida. Então ele ensinava, honrar pai e mãe. Primeiro mandamento com promessa. Porque para este povo era uma promessa. Habitar na terra, ter prosperidade e possuir reinos vizinhos, dominar sobre todos. Bem, não matarás já é bem explícito o que está dizendo aqui. Porque Deus, ele é o dono da vida. Ele é o Senhor da vida. E esse não matarás, ele implica muitas coisas. O povo de Israel, ele agia de que forma? Na íntegra. O que matava alguém, depois quando veio a lei, ele acabou sendo morto. Olho por olho, dente por dente. A lei foi bem severa. Ensinou-lhes alguma coisa que nós não entramos na lei propriamente dita ainda.
Mas Deus é galardoador da vida. Agora, muitas coisas, Provérbios fala muito disso, do tipo de pessoa que mata o próximo. O fofoqueiro mata o próximo. E tem uma parte em Provérbios que fala, em Deuteronômio também, quando estiver lendo Deuteronômio, não andeis, como fala, essas pessoas fuxicando por aí. Tem um termo que é dito lá, que eu não sei te falar para vocês agora. Mas Deus, até na graça, Paulo fala, escolhei mulheres santas no viver que não sejam paroleiras. A pessoa paroleira é a que fala demais. E tem uma parte, eu acho que deve ser 7 de Provérbios, se eu não me engano, ele fala que três coisas Deus, né, não aceita, não gosta. A quarta ele abomina, que é o irmão que semeia inimizade entre irmãos. Deus abomina. Então a gente ouve muito falar, sabe quem pecou? Graças a Deus essa frase está começando a sair de moda no nosso meio. Sabe quem pecou? Às vezes a pessoa não pecou. A pessoa está íntegra, você está matando. Quem conta um ponto, aumenta o abecedário inteiro. Para nem um ponto é mais. Quando eu era criança, chegou uma irmã, um casal de irmãos na casa de meus pais, e ficaram um pouco incomodados. Um bom tempo incomodado. Até que a irmã se aproximou da minha mãe, era amiga dela, virou e disse: Irmã Maria, estou assustada. Deus fez um milagre na tua vida. Falei: milagre, irmã? Conta pra mim que eu não estou sabendo. Eu acabei de encontrar uma irmã na rua, que viu a irmã ontem, falou que a irmã cortou o cabelo igual de homem. Santo Deus de Israel. Que era a moda Joãozinho. Eu chego aqui, o cabelo da irmã tá, porque o cabelo da minha mãe era quase para baixo do joelho. Para baixo do joelho. Cresceu de ontem para hoje, irmã Maria. Olha só. Quer dizer, aquela lá na rua estava matando. Estava matando. Então existem muitas formas de matar. Nós vamos entrar em Provérbios, vamos resumir para nós chegar aqui. Não adulterarás. Sabemos que a relação extraconjugal, ela é um adultério, não estando em conformidade com a lei de Deus, nem com a lei dos homens. Porque Deus fez aliança a gente já viu até umas pregação que ela é redonda, né? Ela não tem início nem fim, ela é eterna. E assim é o simbolismo do casamento, marido e mulher. Há sim separações, nós sabemos isso e sentimos na pele. Mas o casamento, ele é um símbolo da eternidade, da durabilidade, da união de Cristo com a igreja. Então ele não queria que adulterasse de modo algum. Ele tornaria o leito maculado, mancharia de mácula. E foi o que o povo fez. O povo deixou o Senhor. O povo foi a outros deuses. O livro de Oséias, ele fala sobre isso. Ele fez com que Oséias, eu tenho que ler novamente, faz muito tempo que eu não leio Oséias, falha minha. Ele foi traído pela mulher e, segundo a lei, ele deixou a mulher dele embora. Depois Deus falou assim: vai lá, toma tua mulher que se tornou prostituta e torne a casar com ela, porque assim farei a Israel. Ainda que me deixaram, eu os tornarei para mim. Uma parte difícil. Um homem que vivia o tempo da lei, então não adulterarás. E olha que coisa interessante. Não adulterarás está no capítulo 20 de Êxodo, no versículo 14. 14, né? Vamos lá. Eu estou agora em Malaquias, no versículo 2. No versículo 14. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu conselho. Impressionante. Nós estamos em Êxodo 20,
no versículo 14, falando não adulterarás. Malaquias é um livro onde Deus se queixa de Israel tê-lo deixado. E justamente no capítulo 2, o 0 não é um número que se soma, nós estamos no versículo 14 também. E ele está falando, me deixaram, a mulher da tua mocidade. É um tipo, é um exemplo daquele que adulterou. E o que eu achei interessante foi a soma dos números, né? 4 mais 1, 5 mais 2, 7. E lá 20, não se conta 20 porque o 0 não soma, dá o número 7 também. Era a aliança do próprio Deus com o seu povo, uma aliança eterna. Entendeu a numerologia da Bíblia? Eu tenho falado um pouco da numerologia da Bíblia, mas para focar mais dentro dessa escritura. E foi o último, não furtarás. Agora, a Bíblia abençoa, ela tem promessa de bênção para todo aquele que dá. Boa coisa é dar, ou melhor é dar do que receber. Aquele que dá aos pobres, né? E está na Bíblia aqui. Aquele que dá aos pobres também elenca 7 qualidades. Deus ele é muito voltado para o número 7. Existem 7 benções para aquele que dá ao pobre. Não furtarás, vai além só de não tomar do próximo. É dar gratuitamente, singelamente, de coração, dar ao pobre. É doar. O foco não era furtar, era principalmente dar, porque melhor coisa é dar do que receber. Podíamos pegar uma folha e elencarmos muitas passagens bíblicas que falam em dar. Mas nós estamos conversando, outras vezes os irmãos lendo a Bíblia, vai ler essas passagens, vai vir à mente. E o que aconteceu? Nós terminamos aqui no último ponto dos 10 mandamentos. O que aconteceu dentro destas coisas? Lá no futuro, nós vimos o pecado de Acã. Acã, ele caiu naquele pecado da imagem, que o Adilson estava comentando. Ele roubou, ele furtou uma capa babilônica. Josué convocou o povo e falou que Deus estava praguejando, Deus estava lançando praga sobre o povo. Todos estavam sofrendo por causa de um só homem. E lançaram sorte para ver quem era, até que caiu sobre Acã. Acã tinha escondido a capa babilônica debaixo de sua tenda. O que aconteceu com o pecado? Ele foi morto. Deus destruiu ele. Porque a capa trazia a imagem, e a imagem trazia quem? O adversário. Trazia o pecado. Trazia as hostes espirituais da maldade para dentro da casa de Israel. Então ele foi destruído. O que nós aprendemos aqui na lei é que Deus fala. E isso é impressionante. Falando Deus, o que não existe veio à existência. Deus falou, nasceu no homem a consciência. Lembra a promulgação que eu falava? Deus falou, o homem, Deus falou e escreveu nas tábuas da lei. Deus falou e o homem escreveu em papiros, Bíblia Sagrada. Deus falou e Cristo revelou. Deus fala e escreve-se na tábua de carne do coração. E mais uma vez, pela 7ª vez, Deus fala e já não só no coração, mas o exterior mostra. Nós já falamos sobre esse assunto. Cartas lidas e vistas e aprovadas por todos. Então Deus fala. E quando Deus fala, alguma coisa acontece. Então são esses os fundamentos da lei. A lei, ela precisava de uma casa. E a primeira casa foi o tabernáculo. O tabernáculo, a casa propriamente dita, a casa que Salomão edificou,
foi edificada há 480 anos depois da saída do Egito. Há 480 anos depois, no 4º ano do reinado. Olha que coisa interessante. O tabernáculo do deserto era um tipo de Cristo. E o templo era a figura de Cristo. 480 anos depois, hoje nós estamos entrando um pouquinho na numerologia. O 0 não conta, 4 mais 8 dá 12. E para quem é que estava sendo feito o templo? Para as 12 tribos de Israel. No 4º ano do reinado de Salomão. Nós falamos que o sol da justiça raiou no 4º milênio. 4º dia. Está vendo a numerologia bíblica? Que não é coisa de cabala, não. Deus é matemático. A lei não é nada sem a casa. E a casa nada é sem a lei. Para que a lei e o tabernáculo tivesse sentido, precisava de um sacerdócio. O sacerdócio levítico. Esses três, eles estão intrinsecamente ligados, ou seja, eles não existem sem o outro. A lei foi feita para ser pregada na casa do Pai, através do sacerdote. O sacerdote fala, o povo obedece. Muitas vezes a gente vê os irmãos perseguirem até, falarem contra oração, rodas de oração, de revelações, profecias. E em algum ponto, eles têm razão. Por quê? A palavra de Deus, fora da sua casa, ela é um perigo de ser pronunciada. Nós sabemos que pessoas que andaram indecorosamente, pessoas que falharam, pregaram na casa do Senhor, usaram a tribuna. E às vezes a gente vê assim, nossa, mas aquele irmão lá, cooperador, aquele ancião, pelo amor de Deus, não tem amor no coração, não. E outras coisas mais que eu não vou entrar em detalhe. Mas ele prega e cumpre. A gente fala assim, é por amor ao povo. Sim, Deus ama o povo. Mas ele está pregando, embora não seja santa, as paredes. Eu costumo dizer isso, que os bancos não são santos, nada daquilo é santo. Mas representa a casa de Deus. Ele está usando o tribunal de Deus. Então a palavra dita no tribunal de Deus, ela cumpre. Então nós, para pregarmos fora desse tribunal, nós precisamos estar muito ligados diretamente ao Pai. Nós temos que estar muito acertados. E eu confesso, a partir de mim, se alguém não confessa, eu confesso, a partir de mim, cometo erros, cometo falhas. Quando eu estou fora da casa do Pai. Mas Deus nos usa, porque os dons foram dados, a dispensação dos dons foi nos dada. E Paulo fala assim, ó, procurai os melhores dons. E com excelência, o de profetizar. O bom seria se a casa do Pai fosse mais usada, então, né? Sim. Não é? As pessoas se reunirem mais, então, para fazer as orações na casa do Pai. Sabe que as pessoas, sabe, ter uma vivência maior na casa do Pai, para cometer menos erro para fora. Sabe que existe uma pesquisa antiga que aponta entre todas as construções de edifícios, toda a obra, sabe qual é considerado a obra mais, a edificação mais ociosa? A igreja. A pesquisa apontou para a igreja. Porque ela é só usada nas horas determinadas de culto. Ela é ociosa. E as próprias igrejas que mantêm-se abertas não têm a frequência do povo. O povo não vai lá. Muito raramente. Nos dias de evento da igreja aparece o povo.
A igreja católica a gente vê que a porta fica aberta. Mas você não vê multidão lá dentro. Mas se você passa, Fora você da não missão. você não vê ninguém lá dentro. Fora da Né? missão. Isso é uma verdade. Por que nos culto enche? Por que nos culto enche? Hoje eu não vou defender essa tese. Eu gostaria que a igreja ficasse aberta o tempo todo. Até uma certa hora da noite, né? Eu gostaria. Quantas vezes eu não quis um lugar de silêncio, um lugar para pensar, para lamentar, para orar, para chorar. Verdade. O melhor lugar seria naquele ambiente que a gente Já está acostumado, sente né? Deus. Já sente Deus, É, né? gostoso. Nós não vamos entrar no mérito da questão. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: os cultos, principalmente os cultos de domingo, existem 2 termômetros: a popularidade de Deus e a popularidade do homem, do pregador. Então, as visitas, as orações feitas espontâneas, elas apontam a popularidade de Deus no meio do povo. E os cultos de domingo, eles apontam para a popularidade do pregador. Agora, veja que situação. A seara é grande, sobre isso é pouco, quase não vemos um povo de oração. Mas os cultos estão cheios. Se não tiver frio, se não tiver chovendo. Essa é a popularidade. Segundo os pastores, é medida a popularidade do pastor. É um bom pastor, um bom orador, ele dá um bom sermão, então a casa lota. Mas quando este pastor, ou enfim, convida alguém para um campo missionário, para uma vigília na madrugada, É 3, 4 só que Deus está sem popularidade. Está mal na fita. Verdade. Pelos homens. Então, esses 3 aqui, um está ligado ao outro. E precisa da terra. Nós já falamos do sábado. Os sinais e prodígios acompanham em todas as alianças. Todas elas têm os sinais de Deus. E tem uma aliança que nós estudamos que fala este mesmo item: obediência ou morte. Aliança adâmica. Ou obedece ou morre. O que aconteceu? Moisés não entrou na terra. Moisés conviveu com o povo. 2 anos eles ficaram perto ainda da península do Sinai. Depois mais 38 anos andando. A primeira que é a obediência. Isso. Ou mais 37 anos andando. Porque no 39º ano eles pararam de frente à cidade de Canaã. E ficaram acampados ali por 1 ano. Por 1 ano eles ficaram acampadinhos ali. Aí teve os espias. E muitos, eu já vi até irmão pensar que só entrou Josué e Caleb. Porque eles foram espiar a terra. Aí o povo pensa, mas quem que entrou na terra? Que multidão é essa que entrou na terra? O que Deus fez? Todos os que pecaram, todos os que foram contra os mandamentos de Deus, foram morrendo no deserto. Passado 40 anos, estava só Josué e Caleb dos remanescentes. O que é ser remanescente? Nós somos remanescentes. Os que estão batizando a partir de agora, estão pegando Inário 5. Nós somos o quê? Remanescentes. Porque nós pegamos o Inário 4. Pra vocês entenderem o que é ser remanescente. Entraram dos remanescentes Josué e Caleb. Mas uma grande multidão. Tanto é que a tribo de Ruben e a tribo de Simeão não queria ajudar o povo a conquistar a terra. Porque já havia sido repartido para eles um espaço de terra. E eles não dependiam de lutar lá para possuir a terra. Houve uma guerra muito grande, um conflito muito grande. Porque eles eram os primogênitos. Tanto é que a contradição de Coré, Datã e Abirão, eles foram contra o sacerdócio araônico, nós vamos falar mais para frente. Por que eles foram contra? Porque a tribo de Ruben era a tribo mais rica que tinha, o primogênito. E por ser eles primogênito, por que o sacerdote não era da tribo do primogênito? Porque Datã, Coré e Abirão eram rubenitas. Eles queriam, de todas as maneiras,
que o sacerdócio fosse obediência ou morte. O povo teve Moisés, que foi até a entrada. Viu a terra, mas não entrou nela. Porque a função da lei era levar o povo até a graça. Levar e fazê-los permanecer lá na terra conquistada. Moisés, por duas razões, se entrasse com o povo e morasse com o povo dentro da terra prometida, fatalmente faria uma imagem de escultura de Moisés e teria um Moisés como Deus. Foi Moisés que deu a terra para nós, não foi Deus. Se não fosse Moisés com nós, a lei levou até o umbral do limiar da graça, que é a terra prometida. E aí, obediência ou morte. Eles preferiram, como lemos em Malaquias, tem ali no livro de Oséias, eles preferiram, mais uma vez, a morte. Então depois nós vamos falar separadamente sobre a casa do Senhor e alguns outros itens dessa aliança. O cerne, o centro da questão. É uma aula extensa, demorada, muito matemática, mas traz grandes revelações da pessoa de Cristo, do nosso Cristo, aquele que nos amou, nos escolheu, nos elegeu e nos fez, não morte, mas vida. Porque depois que eles entraram na terra, eles pecaram. E aí eles pararam de tirar o foco de Deus ou de qualquer homem. Eles foram fazer alianças com quem? Com o povo da terra. Não foi assim? Ó, a terra que vades a possuir não é para vocês se casarem com os da terra, não é para se misturar com seus deuses. Ah, eles caíram numa terra farta e aí se misturaram, pecaram. Josué teve muito trabalho com eles. Lê o livro de Josué que você vai ver quanto trabalho Josué teve. E em cerca de 60 anos ele sofreu com aquele povo também. Pergunta mais? Está tudo certinho? Tudo em paz? Aquilo que você falou da benção, honra teu pai, também é aqui, né? No versículo 5 de Êxodo. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Isso. E mais embaixo fala até humilhar, no versículo de baixo. Então quer dizer, é a mesma coisa a benção, né? A benção. Até a quarta geração. Uma coisa eu aprendi. Bem-aventurado, então, aquele que honra o pai e a mãe, né? Com certeza. Já pensou? Eu costumo dizer que quem dá ao pai e à mãe, a Deus empresta. Deus não deve nada para ninguém. Com certeza. Agora eu vou dizer uma coisa aqui, antes de encerrar, é só para meditar, tá? Eu aprendi uma coisa, existe uma coisa chamada maldição hereditária. E eu já observei em algumas gerações, observando o neto, o pai, a avó e a bisavó, que algo semelhante acontece na geração. Em geração. Maldição não são coincidências. Às vezes nós sofremos certas circunstâncias que é como uma pedra caindo na água, a onda nos atinge nessa geração. Talvez para nós que temos uma visão mais fechada aqui dentro, pensar assim é meio complicado, né? Mas eu não estou salvo em Cristo, né? Eu sou independente. É muito delicado. Eu posso contar um exemplo do meu próprio cunhado. O pai dele teve um problema. Meu cunhado teve o mesmo problema. Ele caiu, machucou, quebrou um osso determinado, secou e a mão ficou assim, né? Ele não consegue esticar o braço. Deus é tão bom que o filho dele subiu numa árvore desse tamanho, caiu da árvore na calçada e apoiou com o braço. Quebrou no mesmo lugar que o pai.
Deus é tão bom que a minha irmã falou, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Se isso é uma maldição hereditária, Senhor, eu, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, nos livra dessa maldição. Cobre-nos com o teu sangue. E ela orou muito, chorou muito. Me desceu o véu dela. E Deus fez uma obra bonita. O braço do menino corrigiu, ficou perfeito. E num tempo recorde. Os médicos ficaram espantados. Então é algo para a gente analisar, pensar e orar também. Para que Deus nos livre. Porque o que está falando aí não é coisas antiquadas, passada e retrógrada. São coisas que são a palavra de Deus. E a palavra de Deus, como eu falei, ela continua viva no nosso meio. Bem, há muito o que se dizer, mas a hora já foi embora. Olha, gente, eu não quero ser presunçoso, eu quero que todo mundo interaja na aula. As coisas que eu estou passando é debaixo de oração, debaixo de análise, de comunhão com Deus, tá? O tanto que eu sei, já pude perceber que isso não se aprende em seminário, não se aprende em faculdade teológica. Lá eles têm as cátedras deles, a forma deles, que nem uma faculdade normal. Eles estudam sistematicamente. Não entra assim em assuntos como nós estamos entrando aqui. Convém que os novos batizados cresçam, aprendam, e que eles evoluam e que eu diminua. Porque eu vou pertencer a uma velha geração. E o ministério de Cristo está sempre avançando. Não é porque Moisés foi que parou de avançar. O reino avança, né? O reino sempre avança. Paulatinamente. Mas podemos continuar depois, conversar um pouco mais, né? Então encerremos o exame das Escrituras Sagradas no nome do Senhor Jesus. Amém.